Bom dia a todos, graça e paz. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical em continuidade com o culto de adoração que tivemos agora pela manhã. Nós vamos continuar adorando a Deus agora, estudando a sua palavra, com o objetivo de estudarmos o texto bíblico de Obadias, que é um livro importante, uma profecia importante, de um capítulo apenas, mas nós vamos ver aqui que é algo importante. Nós vamos ver que o Velho Testamento tem os profetas do Velho Testamento, que são 12 profetas menores e 4 profetas maiores. Nesses 16 profetas, 3 deles são profetas que não falam ao povo de Israel, não é? Quais são? Obadias, que fala ao povo de Edom, Jonas, que fala ao povo de Nínive, e depois Naum, que fala novamente ao povo de Nínive, aproximadamente 100 anos depois de Jonas. Então são 3 profecias que são dadas a povos estrangeiros, né? Então as outras profecias são todas para o povo de Israel, que Deus separou para expandir o seu reino e publicar o seu nome. Nós vamos orar neste momento, pedindo a direção de Deus. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estudar a tua palavra. Nós cremos na tua palavra, cremos naquilo que ela ensina e cremos na manifestação do teu Espírito iluminando a nossa mente para compreendermos e praticarmos a tua palavra. Obrigado pelo sustento da nossa vida, obrigado pela vida dos irmãos aqui presentes. Desperta-nos sempre para estudarmos a tua palavra e sermos praticantes dela. Nós oramos pedindo estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. O livro de Obadias é um livro pequeno, é o menor livro do Velho Testamento e está imediatamente depois de Amós e antes de Jonas. E nós temos nesse capítulo 1, o texto áureo da nossa lição de hoje é Obadias 15. Porquanto o dia do Senhor está perto. Olhem só, está ali projetado para nós vermos. Porquanto o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu feito tornará sobre a tua cabeça. Obadias está falando isso ao povo de Edom. Mas nós precisamos contextualizar. Obadias não é um livro muito lido, nem muito estudado. Quem era Obadias? O que ele fez? Por que o livro dele está na Bíblia? Não é? Então nós vamos ver isso para a gente poder entender a mensagem. Quem era Obadias? Obadias era na verdade, esse Obadias aqui é um dos 12 Obadias que existem no Velho Testamento. No Velho Testamento tem aproximadamente 12 pessoas que têm o nome de Obadias. Este Obadias aqui é alguém que a gente pouco sabe sobre ele, apenas
sabemos que ele é um profeta e sabemos que o significado do seu nome é servo do Senhor. Seu nome é muito significativo, porque significa exatamente isso, né? Servo do Senhor. E a base da sua profecia não se fundamenta em ser um profeta conhecido ou um homem famoso, mas em estar falando o que o Senhor disse. É impressionante isso, né? Obadias não se apresenta, ele não diz quem ele é, ele diz apenas que ele é um servo do Senhor. E ele diz assim, que ele é alguém que recebeu uma visão de Deus, uma visão do Senhor. E ele começa o seu livro assim: assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Então ele começa o seu livro já dizendo que ele está abrindo a boca para falar em nome de Deus. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. A mensagem não é do profeta, a mensagem é de Deus, não é? Então, a data da sua atividade profética é motivo de discussão entre os estudiosos. Há duas datas que são propostas para o livro de Obadias. A primeira data é a de 840 a.C. Se for esta data, é a mais antiga profecia do Velho Testamento, profecia escrita. E a segunda data proposta é a de 586 a.C., que é a data da invasão babilônica. Essas datas se referem a duas invasões, duas invasões da capital Jerusalém. Mas a Jerusalém foi invadida significativamente 4 vezes. Então, a primeira delas, né, é a invasão de Israel, em Jerusalém, por Sisaque. Sisaque era um rei egípcio, e isso foi em torno de 840 a.C. A invasão do rei do Egito, Sisaque, durante o reinado de Roboão, filho de Salomão. Isso foi em 926 a.C. Roboão, como nós já mencionamos aqui, era filho de Salomão, descendente de Davi, rei de Israel. E foi o rei que propiciou, com a sua conduta inadequada, a divisão das tribos, não é? Ele se tornou um rei mau no sentido administrativo, e isso produziu a divisão das tribos, né? 10 tribos assumiram um reino do norte, e 2 tribos ficaram como reino do sul, com a descendência de Davi. E com Jeroboão ficaram as 10 tribos do norte. A segunda invasão foi a invasão que os filisteus fizeram, né? Filisteus e árabes, durante o reinado de Jorão, em cerca de 841 a.C. A invasão pelos filisteus e pelos árabes durante o reinado de Jorão, e entre 848 a 841 a.C. A terceira invasão da cidade de Jerusalém foi pelo rei Joás, que era rei de Israel, agora já no período já de divisão das tribos. Joás, rei de Israel, invadiu Jerusalém
durante o reinado de Amazias, isso em torno de 790 a.C. E a última invasão de Jerusalém significativa foi a invasão dos babilônios. Ela foi invadida pela Babilônia entre 606 e 586 a.C. Então, Obadias profetizou contra Edom por sua participação ativa em uma de duas invasões, né, que são a segunda ou a quarta. Se foi na segunda, esta é a mais antiga profecia escrita da igreja, do Antigo Testamento, entre 845 e 841. Mas a maior parte dos eruditos que estuda esse assunto entende que a melhor data para fixar o texto de Obadias é a data de 586. Então nós vamos trabalhar com esta data, que é a data mais próxima da realidade que nós vamos atender aqui, né, neste estudo. Então Obadias era esse profeta que foi chamado por Deus para trazer uma mensagem para Edom. Ele não está falando para Israel, ele está falando para Edom, não é? Então quem eram os edomitas? O que era Edom e quem eram os edomitas? Os edomitas eram descendentes de Esaú. Quem se lembra quem era Esaú? Esaú era irmão de Jacó, não é? Então, os edomitas eram parentes dos israelitas, porque Esaú é o pai dos edomitas, assim como Jacó é pai dos israelitas. Então eram famílias, né? Duas famílias. Mas a inimizade que havia entre Jacó e Esaú foi uma inimizade que perdurou na relação de Edom com Israel, não é? Edom e Israel permaneceram inimigos, apesar de que quase no final da vida de Jacó e de Esaú, eles terem se reconciliado e se perdoado mutuamente. Mas a beligerância do povo de Edom não permitiu que os descendentes de Esaú fossem bondosos para com os filhos de Israel. E então esses edomitas, descendentes de Esaú, que era irmão de Jacó, e em que, mesmo tendo havido uma reconciliação de Jacó e Esaú, os seus descendentes, os descendentes de Esaú, eram muito belicosos, né? Belicosos significa aqueles que gostam de uma guerrinha, gostam de estar brigando, né? Brigam por qualquer coisa. E viveram em constante conflito com os descendentes de Jacó. Então, havia sempre pequenos conflitos, mas houve situações em que os conflitos se tornaram maiores, né? E, por exemplo, o que nós vemos de má vontade, dizemos assim, de Edom em relação a Israel? A primeira delas, que está registrada na Bíblia, é que os edomitas rejeitaram a solicitação de Moisés para que Israel passasse por sua terra. Quando Moisés, com o povo de Israel no deserto, para encurtar caminho para a terra de Canaã, quis passar pela terra de Edom, os edomitas não deixaram. Eles tiveram que dar a volta para não entrarem em briga, né? Então, eles impediram que Moisés e o povo de Israel passassem por suas terras. Uma segunda situação foi a oposição dos edomitas ao rei Saul, não é?
eles se opuseram ao rei Saul e combateram também contra Davi. Eles combateram contra Davi. Eles brigaram e quiseram tomar o reino de Davi. E eles foram também contra Salomão e contra Josafá. Então eles andaram sempre discutindo e brigando contra o povo de Israel. Isso demonstra o espírito belicoso desse povo de Edom. E quinto, eles rebelaram-se contra Jeorão. Jeorão era um governador, um rei descendente de Davi, no século 13, né? Cerca de 1200 antes de Cristo, né? Do século 13 ao século 6, eles estabeleceram-se no Monte Seir. Quando a gente lê a Bíblia, está lá Monte Seir, é um lugar onde os edomitas moravam, a terra que eles escolheram para viver, e era uma cadeia de montanhas, né? Uma cadeia de montanhas, uma região montanhosa ao sul do Mar Morto, e tendo por capital a cidade de Sela ou de Petra, o mesmo, a cidade tinha esses dois nomes, né? Ou Sela ou Petra. O terreno onde eles moravam era um terreno escarpado, cheio de montanhas, né? Com picos até de 650 metros, né? E com vales férteis. Petra, a capital, ficava num desses vales. Para ser atingida era extremamente difícil, porque ela era guardada, primeiro, por um desfiladeiro estreito, onde só passava muito pouca gente de cada vez. Então isso por si só já era uma defesa natural contra inimigos que atacassem. E segundo, porque havia muitos desfiladeiros, era um labirinto, e para achar o caminho certo, só quem morasse na região. Então havia uma dificuldade muito grande. E para os edomitas, a cidade capital deles era inexpugnável. O que significa essa expressão? Ela não podia ser atingida, ninguém chegaria lá. E eles faziam disso um trunfo, não é? Eles consideravam isso algo que jamais seria destruído e que a cidade jamais seria vencida. Confiavam muito em si mesmos, né? Então esse caminho era guardado por paredões íngremes, né? Paredões íngremes de 65 até 85 metros de altura. Imaginem isso então, e a cidade num vale guardada por essas montanhas e por esses paredões dos desfiladeiros. Durante o quarto século, os nabateus conseguiram desalojar os edomitas, e eles retiraram-se para a Idumeia, ao sul da Palestina. O que aconteceu? Os nabateus é uma expressão da Bíblia. Quando alguém for ler o texto, vai descobrir essa expressão. Os nabateus eram descendentes de árabes, descendentes de Ismael, filho de Abraão, as tribos árabes. E os nabateus eram uma das tribos árabes, e eles conseguiram então desalojar os edomitas. Até então ninguém tinha conseguido fazer isso, e os nabateus então conseguiram desalojar os edomitas, e os que restaram dessa invasão, se retiraram para a Idumeia. A Idumeia era uma terra ao sul da Palestina, e eles ficaram ali. E para se ter uma lembrança de que é a Idumeia é a terra onde os edomitas foram morar, e Herodes o Grande era idumeu. Então
Herodes, que foi governador de Judá, era desta descendência, né? E mesmo havendo muitas controvérsias, e é melhor realmente fixar a data desses acontecimentos da profecia de Obadias, nesse período de 586 antes de Cristo, né? E quando participaram com os babilônios da destruição de Jerusalém. O que motivou esta profecia? Deus deu essa profecia por causa da maldade dos edomitas em participar por 4 vezes da invasão de Israel, da invasão de Jerusalém, ajudando outros países inimigos. Então, por último, eles ajudaram os babilônios, e enquanto os babilônios saqueavam a cidade de Jerusalém, eles riam, né? Eles achavam interessante e folgavam e achavam que estava tudo bem, né? E então Deus se irou contra eles, porque eles eram irmãos, né? Eram povos irmãos, nascidos do mesmo ventre, o ventre de Rebeca. Rebeca teve Jacó e Esaú, os 2 filhos de Isaac, e esses descendentes deveriam ser corteses com o povo de Israel, mas eles participavam dessa destruição. Então Deus levanta essa profecia contra Edom, né? Por causa dessa invasão última em Jerusalém. Obadias então profetizou que Edom, os edomitas, seriam exterminados. Deus vai manifestar agora a sua ira e vai exterminar para sempre o povo de Edom. Eles seriam como se nunca tivessem sido, né? Como se nunca tivessem existido. Deus manifestou assim a sua ira, né? E ele diz assim, né? Que eles seriam destruídos até não ficar nada, né? Então não restar ninguém dessa nação. No monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, né? Isso aqui é a transformação que vai ocorrer. O texto bíblico diz: porquanto o dia do Senhor está perto sobre vós, sobre todas as nações, como tu fizeste, né, como vocês fizeram com Israel, assim se fará contigo. Está falando com os edomitas. O teu feito tornará sobre a tua cabeça, ou seja, aquilo que vocês fizeram com Israel vai ser o mesmo que vai ser feito contra vocês. E pois como vós bebestes no meu santo monte, né, assim beberão de contínuo todas as nações. Sim, beberão e sorverão e serão como se nunca tivessem existido. Deus então dá essa profecia dura contra Edom, né? Então Obadias profetiza que haveria também restauração de Judá. Judá seria salvo e que o reino de Deus de Judá prevaleceria. Foi interessante porque durante alguns anos Jerusalém ficou cercada. Desde 606 antes de Cristo,
até 586, cerca de 20 anos, houve um cerco de Jerusalém. Jerusalém ficou cercada pelos exércitos babilônicos. Mas em 586 houve a destruição de Jerusalém. Eles entraram, destruíram Jerusalém, queimaram a cidade, destruíram o templo, fizeram uma completa destruição naquele local. E dentro de 4 anos após a destruição de Jerusalém, após ter sido Jerusalém queimada, destruída pelo fogo, Edom foi invadido e assolado em 581 a.C. Os mesmos babilônios que os edomitas ajudaram a destruir Jerusalém foram os babilônios que entraram lá nas terras de Edom e destruíram Edom. Então, Deus faz cumprir a profecia de Obadias. E os mesmos babilônios que os edomitas ajudaram contra Jerusalém, derrotaram os mesmos babilônios, derrotaram os edomitas. E os nabateus, nós já dissemos, né? Povo semítico de origem árabe. Semítico por quê? Descendente de Sem, né? Abraão era um semita, e povo semítico, e foi um povo semítico de origem árabe, né? Descendentes de Ismael, e portanto descendentes de Abraão, né? Porque Ismael era filho de Abraão, que habitava o sul da Palestina e depois a região pertencente aos edomitas. Os poucos edomitas que fugiram dessa destruição retiraram-se para o sul da Judéia e por 4 séculos continuaram a existir como inimigos ativos dos judeus, numa outra terra agora, né? Na Idumeia. João Hircano foi um governador da Judéia, da família dos Macabeus. É interessante conhecer a história dos Macabeus. A história dos Macabeus é a história da resistência judaica a todas as incursões de países inimigos, inclusive de Roma, no domínio da nação judaica. A história dos Macabeus é muito interessante e mostra como Deus estava com esses Macabeus defendendo a nação judaica. Deste modo, então, João Hircano, da família dos Macabeus, foi governador da Judéia e obrigou os edomitas que estavam morando no sul da Judéia, eles mudaram para lá, né? Ele obrigou os edomitas a se circuncidarem e incorporaram esses edomitas ao povo de Israel, certo? Então, o povo de Israel, o povo edomita se incorporou ao povo de Israel e foram absorvidos, então, pelo Estado judaico. Quando a Palestina foi conquistada, né, pelos romanos, isso em 63 a.C., os Herodes, família idumeia, né, família descendente dos idumeus e dos edomitas, foram postos como governadores e reis de Judá. Esse Herodes aqui é avô do Herodes do tempo de Jesus. Foram postos como governadores, reis de Judá. Eles foram os últimos edomitas. Com a destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, eles desapareceram
da história como Deus tinha dito. Eles desapareceram da história. Não há mais nenhum registro de edomitas depois do ano 70 depois de Cristo. A profecia de Obadias, em 586 antes de Cristo, é uma profecia motivada, provocada por um ataque, um saque, né? Jerusalém foi saqueada, do qual os edomitas participaram. Então, os edomitas participaram desse saque e isso motivou finalmente Deus falar com eles por meio do profeta Obadias. O castigo, então, a profecia de Obadias está assim dividida, né? Primeiro, o castigo de Edom. A visão de Obadias é aquela que diz assim: diz o Senhor. A palavra não é do profeta, irmãos, a palavra é do próprio Deus. Quando uma pessoa biblicamente está falando em nome de Deus, a palavra é de Deus. O teor tem que ser bíblico, mas qualquer irmão que se levante aqui e biblicamente venha falar alguma coisa, é uma voz profética, porque está anunciando aquilo que Deus registrou na sua palavra. Então, Obadias tem convicção que não é ele que está falando, ele diz: assim diz o Senhor. A palavra não é do profeta, a palavra é do próprio Deus. E o que ele diz? A palavra do Senhor, no versículo 2 a 4, levanta-te. No versículo 2 a 4 diz: levanta-te e levantemo-nos contra ela para a guerra. Né? Isso é o que as nações estão querendo fazer contra Edom. Eis que te farei pequeno entre as nações, serás muito desprezado. A soberba do teu coração, aquela sensação de segurança, né, te enganou. Ó tu que habitas nas fendas do penhasco, né, na tua alta morada, que dizes em seu coração: quem me derrubará em terra? Eles tinham orgulho da sua posição. Então, a palavra do Senhor vem nessa direção, que vai mandar, e embora subas ao alto como águia, Deus falando, e embora se ponha o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Então Deus está falando com Edom, que a destruição de Edom, não tem escapatória, certo? Não tem escapatória. A misericórdia de Deus chegou ao seu limite. Então, não tem escapatória. E a palavra do Senhor, então, é clara. E a certeza do castigo de Edom. Edom será castigada. Enquanto os ladrões só levam o que é valioso e os vindimadores deixam restos nas videiras, Edom será completamente devastado. É a comparação que o autor está fazendo, né? Se a ti viessem ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam somente o que lhes bastasse? Quer dizer, os ladrões não iam roubar tudo, iam deixar alguma coisa. E aqueles que conhecem uvas, quando eles colhem uvas, eles deixam um resto para trás também, chamado de rabisco. Então, se os ladrões faziam isso, e os vindimadores também faziam isso, Deus não vai deixar nada, né? Os ladrões deixariam aquele que não tem valor. Os vinhateiros, né? Aqueles vindimadores, deixariam
as uvas que também não têm valor. Mas Deus vai fazer com Edom de modo a não sobrar nada, não sobrar nada. Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros ocultos. Então, a palavra do Senhor é a certeza do castigo de Edom. E enquanto os ladrões só levavam o que é valioso e os vindimadores deixavam o resto nas videiras, né? Edom será completamente devastado, não vai sobrar nada. Por que Edom é condenado? Deus não podia ter misericórdia de Edom? Mas Edom é condenado, primeiro, por falta de fraternidade. O que é fraternidade? Fraternidade é o amor que eu devo ao meu irmão. Os edomitas deveriam tratar os judeus com carinho, com cuidado, porque eles eram descendentes do mesmo pai e da mesma mãe. Eles eram irmãos, eram nações irmãs. Então, por falta de fraternidade, violência contra teu irmão Jacó, diz o Senhor, né? Violência contra teu irmão Jacó. Violência será exterminado para sempre, né? E ele, então, por causa desta, o texto diz assim: por causa da violência feita a teu irmão. Quem é o irmão dos edomitas? Os descendentes de Judá, não é? Os descendentes de Isaac, de Jacó, de Isaac e das tribos de Israel. E eles são descendentes ali. Então, por causa da violência feita contra teu irmão, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. Palavra dura de Deus, mas palavra que demonstra que a sua misericórdia de muitos séculos chegou ao fim, né? Por causa da violência contra Jacó. Segundo, por alienação. Por que Edom foi condenado? Por alienação. O que é essa alienação? Porque ajudou os inimigos de Judá no dia da destruição. Ao invés de serem contrários aos inimigos de Judá, de não ajudarem eles, porque os judeus eram irmãos, eles participaram, eles ajudaram, eles reforçaram os exércitos inimigos, porque Edom ajudou os inimigos de Judá no dia da destruição. Também porque os edomitas olharam com prazer no dia da calamidade para o mal de Judá, né? E eles olharam com prazer. Então, no dia em que estiveste do lado oposto, no dia em que estranhos lhe levaram os bens, né, os bens de Israel, e os estrangeiros lhe entraram pelas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras como um deles. Então eles estavam juntos ali, né? O povo de Edom juntamente com os inimigos de Israel. Mas então eles foram condenados por alienação. Também eles não deviam ter participado do despojo, lançando mão dos bens dos judeus. Tudo isso aconteceu e eles então foram condenados por alienação. Mas a condenação de Edom foi no tempo da destruição de Jerusalém. O tempo imediato,
foi quase no mesmo tempo, né? 4 anos depois da destruição de Jerusalém, após a invasão de Jerusalém, né? Os mesmos babilônios que eram aliados dos edomitas conseguiram entrar na capital dos edomitas e dizimar o povo, quase acabaram com o povo. Depois do tempo futuro, né? O tempo futuro demonstra que naquele dia, e nós precisamos entender que expressão é essa, né? Naquele dia, toda a expressão naquele dia, o dia do Senhor, usada na linguagem profética, está se referindo aos dias futuros, ao dia em que Jesus voltará para ser juiz de todas as nações. Então, o texto diz assim, né? Naquele dia, que é uma expressão usada pelos profetas para se referir ao dia do Senhor, o dia ou o período de tempo que começa com a segunda vinda de Cristo e o juízo das nações. Então esse é o tempo futuro do julgamento dessas nações. A natureza da destruição é interessante. O Obadias fala do tempo da destruição. A destruição é certa, e o tempo da destruição é o tempo que já aconteceu, mas ainda há um julgamento das nações no tempo da segunda vinda de Jesus. A natureza da destruição será totalmente destruída a nação de Edom. Assim todas as nações que se levantaram contra Jerusalém. Todas as nações que se levantaram contra Jerusalém serão também destruídas, mas Edom será totalmente destruída. A promessa de restauração e de Judá. Obadias, depois de falar da destruição de Edom completa, ele vai falar da restauração de Judá e vai falar da amplitude do reino. Obadias vai dizer que o monte de Esaú, né? O monte de Esaú, ou seja, é uma denominação sinônima de Edom, ou Negueb. Quando vocês verem essa palavra na Bíblia, Negueb, entendam como a nação de Edom, né? O local onde a nação de Edom ficou, a planície dos filisteus. Então, o monte de Edom, o Negueb, a planície dos filisteus, o território de Efraim e a cidade de Samaria, Gileade, na zona do Jordão Oriental, o território do norte de Sarepta, entre Tiro e Sidom, separado, possivelmente até Sardes, na Ásia. Todo esse território, que é muito maior do que o território de Israel hoje, será restaurado a Israel. Irmãos, a gente precisa acompanhar o que está acontecendo com Israel hoje em Jerusalém, né? Hoje que eu estou falando é atualmente, não é hoje, domingo, não. Mas perceber que tudo vai encaminhar para Israel aumentar progressivamente o seu domínio, aumentar o seu território, porque há profecias na Bíblia que não deixarão de ser cumpridas, que falam, inclusive essa aqui de Obadias, que demonstram que todos os judeus
exilados voltarão para Israel. Obadias está se referindo a judeus exilados aqui, né? Então ele diz assim: no Monte de Sião haverá livramento. Monte de Sião é o lugar onde o templo de Jerusalém é construído, né? E ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Então, o que nós entendemos? Hoje, o local do templo de Jerusalém está ocupado por uma mesquita árabe, islâmica, mas há uma profecia dizendo que o templo será reconstruído no Monte Sião, no mesmo lugar onde Davi, Salomão construíram o templo, no mesmo local. Então, vai haver uma destruição dessa mesquita para que o templo de Jerusalém seja construído. Então, ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, ou seja, eles deixarão de ser escravos, pessoas levadas cativas, né, para prisioneiros de outros países, para voltar e habitar nas suas próprias herdades, né, nas suas próprias propriedades. E a casa de Jacó será um fogo. A casa de Jacó aqui é o rei, né? Jacó é o nome que significa todo Israel, né? E a casa de Jacó será como um fogo, e a casa de José, mesma coisa, né? Uma chama. Então está falando aqui, casa de Jacó, o reino de Judá, e a casa de José, o reino de Israel. E serão uma chama. E a casa de Esaú, que são os edomitas, será um restolho. Aqueles, Jacó e José, se acenderão contra estes, contra Esaú, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor disse. Então, Obadias está falando dessa destruição, mas ao mesmo tempo fala da restauração de Israel, né? Da restauração de Israel. E isso é uma circunstância absolutamente previsível que vai acontecer nos últimos tempos, na vinda de Jesus, né? Na segunda vinda de Jesus. Obadias está se referindo então aos judeus exilados que voltarão para Jerusalém. Aliás, já há um movimento no mundo de retorno dos judeus a Israel, né? Isso então vai ser real, vai acontecer conforme essa profecia de Obadias. Conclusões e aplicações. A profecia de Obadias, direcionada a Edom, é uma clara demonstração de que Deus está atento ao movimento das nações, especialmente no que diz respeito ao seu povo. Deus enxerga todas as coisas. O movimento das nações não é algo aleatório. Deus está no controle. Então, quando os babilônios se levantaram para entrar em Israel, quando os egípcios se levantaram para entrar em Israel, né, quando houve todo esse tipo de manifestação bélica contra Israel, não foi uma casualidade.
Deus está no comando. Ele está usando essas nações que vão entrar contra Israel para disciplinar Israel, né? E também para que, por meio dessas nações, Edom também fosse disciplinada. Então, a profecia de Obadias, direcionada a Edom, é uma clara demonstração de que Deus está atento ao movimento das nações. As nações estão agindo, mas é Deus quem está no comando. Ele usa as decisões das nações, até interfere nas decisões, até coloca pensamentos no coração dos governantes para que as coisas aconteçam de modo que o seu projeto, o projeto de Deus eterno, seja cumprido. Isso não tira a responsabilidade daqueles que agem dessa maneira, né? Que agem fazendo o mal, mas Deus usa até mesmo aqueles que estão fazendo o mal para cumprir os seus planos. Deus está atento ao movimento das nações, especialmente no que diz respeito ao seu povo. Mas nós temos algumas conclusões e aplicações aqui. A primeira delas é a profecia. Embora não seja seu objetivo principal, expõe claramente as consequências de um relacionamento familiar conturbado, com expressões claras de preferências pessoais. O que isso significa? Não é objetivo da profecia de Obadias falar sobre a vida de Rebeca, de Isaac, né, a vida de Abraão e Sara, a vida de Davi e de Abraão e de Salomão. Não é objetivo desse profeta. Nós não vimos nenhuma menção aqui, mas nós podemos fazer aplicações. Então nós podemos ver as consequências de um relacionamento familiar conturbado, né? Um relacionamento familiar conturbado. Nós vimos isso na vida de Abraão e Sara, quando Sara, que não acreditava que pudesse ter um filho, ela, mesmo diante da promessa do Senhor de dar a eles um filho do ventre de Sara, ela insinuou e até pediu a Abraão que tivesse um filho com a sua escrava. E Abraão errou, porque ele aceitou essa imposição de Sara e teve um filho chamado Ismael. E isso gerou uma complicação tão grande que tem 4.000 anos. Tem 4.000 anos. Os árabes são descendentes de Ismael. Essa briga tem 4.000 anos. Então, olha o que um erro familiar pode fazer. A consequência, né? A segunda consequência que nós podemos analisar é quando nasceram os gêmeos Esaú e Jacó, houve preferências. Isaac preferiu a Esaú, Rebeca preferiu a Jacó, e armava lá suas falcatruas, né, para conseguir beneficiar Jacó. Não precisaria fazer isso, porque Deus já tinha escolhido Jacó, né? Não foi por mérito deles. Deus já tinha escolhido Jacó no sentido de dar continuidade ao projeto dele eterno. Então, mas Deus usou a fraqueza de Esaú, né? Um homem carnal, um homem dominado pelos sentimentos naturais, pelos apetites
sensuais e ele vendeu a sua primogenitura. Deus usaria isso, ele vendeu a primogenitura, o direito de primogênito agora era de quem? De Jacó. Então, nós vemos que essa briga também, essa outra briga, continuou, e os edomitas eram descendentes de Esaú, e os israelitas de Jacó, e ao invés de eles terem amizade, eles tinham inimizade, e chegaram mesmo, os edomitas chegaram mesmo a invadir, juntamente com outras nações, o povo de Israel, a cidade de Jerusalém, pelo menos 4 vezes. Então essa profecia, embora não seja seu objetivo principal, não é esse seu objetivo principal, mas ela expõe claramente as consequências de um relacionamento familiar conturbado, com expressões claras de preferências pessoais. Isso traz para nós uma lição. Você tem filho preferido? Tem filho mais querido? E você deixa isso transparecer? Você trata melhor um filho do que o outro? Isso pode gerar muita angústia, muita tristeza, muitos problemas na vida das pessoas. Segundo, também a profecia também nos leva a pensar no valor do exemplo. O valor do exemplo. Abraão, que ainda era Abrão, errou no coabitar com Agar. Mesmo Sara tendo autorizado, ele errou ao coabitar, ao ter relacionamento sexual com Agar, porque daí nasceu Ismael, e quando Isaac nasceu e começou a ser o centro das atenções de seu pai, houve ciúmes da parte de Ismael, culminando na exclusão de Ismael, da família. Ismael foi excluído da família, foi mandado embora, ele e a sua mãe. Eles se viraram, não é? A mãe dele o tomou e saiu com eles, e saiu com ele dali sem nenhuma proteção. Então, nós vemos que o exemplo não foi bom, não é? O exemplo não foi bom. Jacó copiou parcialmente esse exemplo, tendo 4 mulheres, não é? Tendo Lia, Raquel e as amas ou escravas de Lia e de Raquel. Isso gerou muita confusão também. Os filhos de Raquel, José e Benjamim, eram vistos de uma maneira diferente do que a Bíblia inclusive fala que Jacó amava José, não é? E ele não tinha tão bom relacionamento com os outros filhos. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Naftali, todos esses aí não são mencionados depois. Então também nós devemos pensar no valor do exemplo. E nós somos pessoas que, querendo ou não, nós somos exemplos. Eu já ouvi de pastores aqui no púlpito que não olhem para mim, nem para meus filhos como exemplo. Ué, então para que você está pastoreando? Um pastor, mesmo não querendo, ele é olhado como exemplo, como padrão. Qualquer pessoa é olhado como exemplo, como padrão, quando assume uma função de liderança. E mesmo aqueles que estão na sua própria casa, né? O marido é líder na casa, ele tem que dar exemplo. E então isso aconteceu, né? Terceiro,
Isaac certamente levou este condicionamento para o seu casamento. Qual condicionamento? De ser preferido em relação a Ismael. Então, ele levou isso para o seu casamento e percebeu claramente como seu pai tinha preferência por ele em relação a Ismael, né? E a preferência dos pais acirrou as diferenças pessoais entre os irmãos. E daí surgiram consequências graves. 4.000 anos de confusão. A independência da vontade de Deus, é um tipo de rebelião, não é? E provoca uma atitude pecaminosa. Edom, o povo, se torna inimigo mortal de Israel por causa desta situação de independência da vontade de Deus, né? A pessoa pode não se rebelar ostensivamente contra Deus, mas faz as coisas sem depender dele, né? Então, independência da vontade de Deus. Comporta arrogantemente no deserto. Moisés tenta passar pelo seu território, eles não deixam. Se aliam aos povos que combatem a Israel. E em que pese a descendência de Abraão, são politeístas. Os edomitas não seguiram o monoteísmo de Abraão, eles são politeístas. O que significa isso? Adoravam vários deuses, né? Especialmente os deuses da fertilidade. Então eles são politeístas, são pagãos. Quinto, o juízo de Deus leva a sério as atitudes sacrílegas de Edom e dos seus aliados na orgia no Monte do Templo. Então, na época da invasão, eles comemoraram a invasão e a destruição de Jerusalém no Monte do Templo e fizeram uma orgia, uma bacanal lá. E o juízo de Deus leva a sério essas atitudes de sacrilégio de Edom e dos seus aliados na orgia no Monte do Templo do Senhor, no Monte Sião, e enche a taça da ira de Deus contra Edom. A taça da ira de Deus ficou cheia, né? Está prestes a derramar. O dia do Senhor, então, que nós já falamos sobre ele, o dia do Senhor é o dia que virá no futuro, virá sobre todas as nações, não só sobre Edom, como contra Edom. O dia do Senhor fará com ele, com Edom, tudo o que ele fez contra Judá. Então Deus vai vingar, o sofrimento de Judá sobre Edom. Mas o Deus de misericórdia, o Deus de misericórdia agirá, ele restaurará a Israel. Sua promessa é restaurar, repatriar aos exilados de Israel. Todos os exilados voltarão e possuirão a terra, cada um no seu devido lugar, e o reino será do Senhor. É interessante ele terminar assim, né? Subirão salvadores ou juízes, né, ao monte de Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. A Bíblia diz que o reino já é do Senhor, mas o que o profeta
está afirmando aqui é que haverá então um domínio pleno do Senhor sobre todas as nações. Ele já é rei sobre tudo, mas ele ainda permite que nações não vivam debaixo da sua vontade. Mas vai chegar um tempo que todas as nações se prostrarão diante do Senhor. Isaías fala disso, né? E fala de uma maneira interessante que a gente precisa analisar, né? Ele diz assim, a visão que teve Isaías, filho de Amós, não o profeta, a respeito de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias, termo profético, últimos dias, fim dos tempos, que se firmará o monte da casa do Senhor, e ele será estabelecido. Monte da casa do Senhor é Sião, né? Isso é uma representação de Israel, e será estabelecido como o mais alto dos montes. Monte aqui é reinos, né? Então o maior reino do mundo será o reino de Israel, e será estabelecido como o mais alto dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele, a Israel, todas as nações, né? Irão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em relhas de arado, né? Instrumento de agricultura, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderá mais a guerra. Vinde à casa de Jacó e andemos, ó casa de Jacó, vinde e andemos à luz do Senhor. Isso é o que vai acontecer no final dos tempos, né? A casa de Jacó será acima de todas as outras, e dela haverá um governo que dirigirá todo mundo, e as nações do mundo todas se converterão e irão a Jerusalém frequentemente. Segundo um outro texto de Isaías, pelo menos uma vez por ano, todas as nações irão a Jerusalém, e elas, como o texto mostra aqui, trocarão seus instrumentos de guerra por instrumentos agrícolas, e vai haver um tempo de extrema prosperidade, né? É o reino de Jesus, o reino eterno de Jesus, vai haver muita prosperidade. E a última pergunta que eu quero deixar para os irmãos é a seguinte: o Senhor Deus é o Rei de todo o universo, mas Ele é o seu Rei? Você faz somente a vontade dEle? Anda em obediência somente a Ele? Ou faz muitas vezes a sua própria vontade, né? Que é um tipo de rebelião, andar independentemente de Deus. Então, nós precisamos pensar nisso, para que a nossa vida seja uma vida de acordo com a vontade de Deus.